já ouviram falar de Darwin, né? Ele dizia que a teoria da evolução, só os fortes sobrevivem. Ele mentiu. Só os criativos vão sobreviver nos dias de hoje. É preciso inovar. A Solange comentava de que como mudou a dinâmica das empresas, e a gente tem que estar muito consciente de que com essa nova dinâmica é muito importante empoderar os funcionários, repensar e transformar os seus produtos e os seus serviços, otimizar processos e, principalmente, como o Flávio falou logo no início do Parar on the Road, melhorar a experiência dos seus clientes. Sejam eles clientes externos, sejam eles os seus clientes internos, como gestores de frota. Para falar um pouco de técnica, eu fui apresentado, eu não sei quem conhece esse modelo, que é o Business Model, o Canvas, e em 9 quadrantes, eu fui apresentado em 2011, e eu uso até hoje, porque em apenas 9 quadrantes, a gente consegue compreender, isso ajuda a setar as ideias para as inovações. No Canvas, a gente consegue definir o público-alvo daquela ideia, qual é a proposta de valor e, portanto, quais são os canais de relacionamento que eu preciso estabelecer, os canais de distribuição, atividades chaves e recursos chaves, parceiros estratégicos, e com isso em mente eu consigo ter claramente uma visão da minha estrutura de custos e, portanto, quais poderiam ser as receitas. Quem aqui conhece o Nespresso, a Nespresso? 100% de nós. Uma bruta história de sucesso, correto? Errado. A Nespresso começou, e como a gente falou ao longo dessa manhã, muito apoiada em o que ela fazia bem. A Nestlé colocou o projeto do Nespresso na rua, pensando em fazer o que ela fazia muito bem. Atacar um público B2B, vender café para escritórios, criando o sistema do Nespresso, indo através das lojas de varejo, onde ela já distribuía os seus produtos tradicionais, e criando as máquinas próprias da Nespresso. Quase fracasso eminente. O que aconteceu? Alguém dentro da empresa, isso aconteceu com a mudança do presidente mundial, resolveu sentar e redesenhar o Canvas, se revisitar e mexer num time que estava ganhando há tempos. O que ela fez basicamente? Além de escritórios do B2B, ela tomou uma decisão ousada de passar para o B2C. Não vender apenas para escritórios, mas vender o café para as casas. Para atingir esse consumidor, ela ampliou brutalmente os seus canais de relacionamento. Então, o que ela fez? Ela ampliou o call center, entrou na internet e lançou um conceito de boutique Nespresso. Chique, bacana, legal, diferente. A primeira loja da Nespresso, a primeira boutique, foi em Paris, na Champs-Élysées. E aí ela convida o George Clooney para ser o garoto propaganda. Você olha aquilo e fala, eu quero ser o George Clooney quando crescer. Eu quero ter uma máquina Nespresso. Ela para de produzir a máquina e vai co-desenvolver com designers e torna a máquina Nespresso um objeto de desejo. Uma vez que você comprou uma máquina, bam, você está obrigado a comprar a cápsula da Nespresso. Bem-vindo ao ecossistema da Nespresso, e a história conta que foi um sucesso retumbante. Às vezes é preciso repensar e fazer excepcionalmente bem as coisas do dia a dia de uma maneira diferente. Na BMW, nos idos de 2012, quando começou a se falar de projetos de carro elétrico, a BMW reuniu um time diferente de designers, engenheiros, e saiu do prédio tradicional da montadora, foi para uma área separada, um ambiente que propiciasse a inovação, e propôs àquele time da BMW que criasse um conceito do zero. Os carros até então, os carros elétricos, eles eram feitos da mesma maneira. A gente colocava componentes elétricos num veículo que já existia. O que eles fizeram? O Daniel não está aqui, mas ele citou a história de pivotar. Eles começaram a pensar, e se essa bateria gigante, que ocupa um bruto espaço, eu transformasse isso como uma bateria de celular e colocasse essa bateria no chassi do veículo? Eu ia ganhar um espaço fantástico. E como a gente pode ver, o projeto não é apenas inovador e o design não é só matador, mas para um carro urbano, ele tem um espaço interno fantástico.
repensa, recria, remodela. Existem basicamente 3 formas de se fazer inovação. A Solange comentou que inovação, no final do dia, é um processo para exercitar a criatividade. Existe a gestão de ideias, o co-desenvolvimento, como já foi citado aqui, e a inovação aberta, o Open Innovation. Eu vou compartilhar um pouquinho, rapidamente, da minha história, mas eu tive a sorte e o privilégio na empresa de liderar times diferentes em cada um dos 3 setores desse tipo de inovação. A primeira delas, e a história começa em 2010, quando eu fui convidado a ir para a França, para a sede da empresa, com o principal objetivo de conectar, fazer o dot connection, de 42 desenvolvedores de negócios nos países onde a gente atua, em 42 países diferentes. A primeira coisa que a gente fez, a exemplo do Canvas, foi criar uma metodologia, uma linguagem comum para a troca dos projetos, para acelerar a inovação dentro de casa. A gente usou uma metodologia, que se chama Stage Gate, que é basicamente, eu defino quais são os processos de cada etapa e tem uma porta de decisão em cada uma das etapas para escolher se a inovação avança ou se eu abandono essa inovação. Essas etapas são basicamente exploração. Eu vou olhar para o mercado, para a ideia que eu tive, e vou fazer mais uma pesquisa que a gente chama de desk research. Eu faço atrás do computador para imaginar o panorama, os concorrentes e ter uma ideia se o que eu imaginei de maneira criativa para em pé como negócio. Se eu tomo a decisão de passar para a próxima fase, é a fase da viabilidade. Basicamente aí a gente olha para 3 coisas. A viabilidade operacional é uma super ideia, mas será que eu consigo desenvolver isso dentro de casa, sim ou não? Se eu consigo desenvolver, a segunda etapa é a viabilidade mercadológica. Tá bom, desenvolvi. Se eu colocar no mercado, alguém vai comprar isso. E a terceira é a financeira. Se eu colocar isso no mercado, eu consigo monetizar? Eu vou ganhar dinheiro com essa ideia? Se a resposta é sim, a gente passa para a próxima etapa, que é a realização. Começa efetivamente a desenvolver isso e de uma maneira muito rápida, que a gente falou também aqui durante a manhã, prototipo, né? Eu coloco uma prova mínima de conceito na rua e dou para os meus usuários testarem para ver se isso faz sentido ou não. Se não fizer sentido, em qualquer uma dessas etapas antes do lançamento, eu posso abandonar essa inovação. A segunda maneira de inovar, a gente falou um pouco, é o co-desenvolvimento. Ele pode acontecer de várias formas e normalmente ele acontece com parceiros estratégicos. Lembra que eu falei que na etapa de viabilidade eu posso chegar à conclusão que operacionalmente eu não tenho capacidade para fazer isso dentro de casa? Desde 2015, quando eu voltei para o Brasil, a gente acelerou isso brutalmente na Ticketlog, consciente de que não dá para fazer tudo, a gente não tem vocação para fazer tudo, a gente chamou vários parceiros de mercado, de negócio, da cadeia de valor, para desenvolver ou co-desenvolver algumas soluções que já estão no mercado e outras novidades que vêm pela frente. Com essa mesma lógica de co-desenvolver, a gente quando fez a JV, a fusão entre Ecofrotas e Ticketcar, a gente olhou para o aplicativo e falou, puxa, peraí, em vez de fazer só A mais B e ter um aplicativo com a soma dos dois, vamos olhar o que é bacana dos 2 aplicativos, vamos abandonar o que não é legal e vamos co-desenvolver com gestores de frotas, um aplicativo mais matador, mais divertido para o mercado de gestão de frotas. A mesma lógica a gente usou para a construção do novo portal, que foi ao ar agora em fevereiro. E a terceira etapa, que a gente começa agora, em 2017, a gente lançou em fevereiro uma plataforma do que a gente chama de Open Innovation. No final do dia, o que é? Todas as empresas que estão nessa sala enfrentam uma série de dificuldades no dia a dia, de questões mercadológicas, sistêmicas, operacionais. O que a gente fez? A gente colocou esses problemas na plataforma. Então, as questões sobre mobilidade, as questões sobre gestão de frotas, logística, e as startups, que são essas empresas com uma moçada mais nova, uma nova maneira de pensar, com uma disrupção de modelos tradicionais de empresa, entram nessa plataforma, olham para esse problema e oferecem uma solução, bolam uma solução inovadora para aquele problema. Dessa plataforma da Liga Autotech, a gente vai ter 250 empresas que se inscrevem, 50 dessas empresas a gente vai selecionar, 20 dessas empresas vêm fazer o pitch de inovação,
2 dessas empresas a gente escolhe, acompanha, faz o que a gente chama, no mundo de inovação, empreendedorismo, de mentoring, a gente vai acompanhar essas empresas, e ao final do processo, a gente escolhe se incorpora essa empresa ou se injeta mais capital para ela continuar crescendo. Aí as pessoas me perguntam, bom, legal, Max, tem uma receita de bolo quando a gente fala de inovação? Tem. A primeira coisa é ter consciência de que nem toda inovação vai dar certo. E aí volta no que a Solange comentava, de que as empresas têm que estar preparadas para aceitar de uma maneira rápida o erro. Não é ruim errar no mundo corporativo. É ruim não tentar. Você erra, aprende com isso e segue em frente. Agora, mudança de cultura leva tempo. É importante estar consciente disso. E mais do que isso, para que a inovação aconteça dentro da empresa, você precisa criar um ambiente que potencialize, propicie a inovação, estimule a inovação. Para citar alguns exemplos, né, quando a gente fala que nem toda inovação será um sucesso, tem alguns casos clássicos aqui. Né? A gente viu na apresentação do Daniel, o DeLorean, que se não fosse pelo filme De Volta para o Futuro, poucas pessoas, ou ninguém, talvez só o César, conhecesse esse carro. Ele foi fabricado pela DMC há alguns anos atrás, nos anos 80, e foram só 9.000 unidades fabricadas e vendidas. Um fracasso retumbante. A Coca-Cola, líder de mercado, uma empresa hiper inovadora, olhou para o seu principal concorrente e falou, o mercado está me dizendo que bebe Pepsi porque é mais doce. Ele mudou a fórmula, fez um teste de mercado e lançou em larga escala. Outro fracasso retumbante. Ele volta atrás, transforma a fórmula, volta para a fórmula original e carimba na lata Classic. Anunciando para o mercado, erramos, voltamos atrás. E o Facebook, poucas pessoas sabem, mas ele resolveu se lançar na iniciativa de ter um aparelho celular do Facebook com algumas funcionalidades bem bacanas só para Facebook. Falha total. Agora, é ruim falhar? Não. O importante é, como eu comentava, é o que você faz com essas falhas, é o aprendizado rápido para isso. Lembra que eu comentei que no pipeline que a gente colocou para rodar na empresa em nível mundial, a gente tem uma 5ª etapa ali, que é o repositório de ideias. O que a gente faz com isso? Uma vez que eu tentei uma iniciativa no Brasil e não deu certo, eu coloco ela lá, porque talvez para alguém no México, na China, isso faça sucesso. Então, a gente vai retroalimentando essa máquina. Eu conheci uma empresa na Holanda que criou um site que eu achei fantástico. Ele é um site interno para funcionários. E é mais ou menos, a tradução seria o Instituto das Falhas Brilhantes. No final do dia, mais do que levar de uma maneira bem humorada o que não deu certo, ele está estimulando os funcionários a colocarem até onde eles foram com o projeto e o que deu errado, para que outras pessoas, outras cabeças possam acessar esse material e falar, se eu fizer desta forma, talvez dê certo. Então, a gente aprende com isso. E inovação tem um negócio muito divertido, que é o seguinte, às vezes você mira num pato e acerta outro. Eu trouxe aqui um exemplo de algo que é muito conhecido hoje no mercado, mas poucas pessoas sabem que o Viagra, na verdade, ele era um remédio para angina, para o coração. O que aconteceu é que o efeito colateral desse remédio para o coração foi muito forte. E ele virou o que virou o sucesso de vendas. Agora, não se iludam, mudança de cultura leva tempo. É natural do ser humano. É o que a Solange comentava, que as empresas foram montadas para trabalhar de uma certa forma. Então, entenda, aprenda, aceite, mas não desista. Como o Flávio comentou, resiliência. Agora, é importante criar esse ambiente que estimula, né, a inovação, a cultura da inovação. Se a gente olhar para as startups que tem hoje, para as empresas icônicas, né, como o Google, enfim, você vê que tem um ambiente ali muito bacana que estimula essa história do vamos pensar diferente, vamos pensar de uma maneira, vamos encarar o problema de uma maneira diferente e seguir em frente. Então, receitinha de bolo aqui, eu gostaria de terminar deixando, talvez, 8 dicas. Né? Eu acho que a primeira delas é aprender a escutar. É a história de resgatar a criança dentro da gente, é estar mais aberto ao novo, é ouvir o teu cliente, mesmo que seja o teu cliente interno, é empoderar a tua equipe, aprende a escutar. Além de escutar, é importante para analisar. Então, transforma esse bando de dados que você vai coletar
quando você começa a escutar mais o mercado, os clientes internos, traz isso para a prancheta, analisa esses dados. Agora, não deixe isso te paralisar. Faça. Se jogue na inovação com consciência de que inovar é um processo de aprendizado constante. É importante, sim, definir uma metodologia, definir uma linguagem comum dentro da empresa para inovar, manter a sua mente aberta, compartilhar, evangeliza dentro da tua empresa e, mais importante do que nunca, testa, testa, testa. E porque eu acredito fortemente que em time que está ganhando, sim, a gente mexe. Meu nome é Max e nós somos a Ticket Log. Obrigado.